Resolução CFF número 648 de 30 de agosto de 2017. Regulamento procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e da outras providências. O Conselho Federal de Farmácia, CFF, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 6º, alínea G, da Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960 considerando que o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 6.839, de 30 de outubro de 1980. Considerando que as empresas e os estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado, nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. Considerando a Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Considerando as legislações sanitárias do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, bem como as resoluções do CFF referente ao registro e a fiscalização das empresas e dos estabelecimentos que desenvolvam atividades para as quais é necessário profissional farmacêutico devidamente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, CRF, além da necessidade de se comprovar a assistência farmacêutica plena. Considerando a Lei Federal nº 2.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, dando outras providências, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015, resolve. Artigo 1º. Constituem atos lesivos à administração pública, para os fins desta norma, todos aqueles praticados pelos fiscalizados pelo Conselho de Farmácia que obstenham ou dificultem a atuação da atividade de fiscalização, sujeitos a penalidades conforme a legislação aplicável à espécie. Artigo 2º. O procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia obedecerá ao disposto nesta resolução, nos termos dos anexos inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 10, inciso 11, inciso 12, inciso 13, inciso 14, inciso 15, inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, 20 e inciso 21. Parágrafo único. O CRF deverá adotar fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas, FEAF, cuja aplicabilidade será descrita no Plano de Fiscalização Anual, conforme modelos previstos nos anexos 14 ao inciso 21, podendo os órgãos regionais estabelecer modelos próprios adequados à sua realidade, desde que contendo os dados dispostos nos formulários aprovados por esta resolução, bem como que os mesmos sejam enviados previamente ao CFF para conhecimento, avaliação da Comissão de Fiscalização, inclusive para utilização em outras áreas não contempladas nesta resolução. Artigo 3º. Os anexos desta resolução estão assim disposto esse. Capítulo 1º. Regulamento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia. Capítulo 2º. Diretrizes para o Plano de Fiscalização Anual. Capítulo 3º. Instruções para preenchimento do Relatório de Atividade Fiscal, RAF. Capítulo 4º. Formulário padrão para Plano de Fiscalização Anual.
Capítulo 5º. Formulário padrão para relatório de fiscalização anual. Capítulo 6º. Formulário padrão para declaração de outras atividades. Capítulo 7º. Formulário padrão para solicitação de responsabilidade técnica e termo de compromisso do profissional e da empresa. Capítulo 8º. Formulário padrão para termo de inspeção, termo de intimação e auto de infração. Capítulo 9º. Formulário padrão para notificação de multa. Capítulo 10. Formulário padrão para notificação de pagamento de multa. Capítulo 11. Formulário padrão para declaração obrigatória de baixa de responsabilidade técnica. Capítulo 12. Modelo de identidade funcional de farmacêutico fiscal. Capítulo 13. Modelo de colete e carteira de identificação funcional para o farmacêutico fiscal. Anexo 14. A inciso 21. Formulários padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas. Artigo 4º. As empresas e os estabelecimentos que prestem serviços para os quais são necessárias atividades de farmacêutico, para que provem que estas são exercidas por profissional habilitado e devidamente registrado junto ao CRF, inclusive quando a legislação exigir a presença em horário integral de funcionamento, deverão possuir certidão de regularidade técnica, CRT. Parágrafo 1º. A CRT será expedida conforme modelo definido pelo CFF em resolução específica. Parágrafo 2º. É vedada a expedição da CRT quando houver impedimento profissional ou inabilitação do farmacêutico, bem como se a carga horária de assistência técnica, conforme legislação pertinente, for insuficiente à atividade pretendida ou exercida pela empresa, estabelecimento. Parágrafo 3º. Na certidão de regularidade deverá constar em destaque, na parte frontal, o ano correspondente, devendo ser afixada no estabelecimento em lugar visível ao público, com o horário de funcionamento, dias da semana, nomes e horários de assistência dos farmacêuticos. Parágrafo 4º. Qualquer impossibilidade de identificação precisa dos dias da semana e dos horários de assistência farmacêutica dos farmacêuticos responsáveis. Impõe-se ao estabelecimento o dever de manter e atualizar a escala de trabalho e folgas, com horários diários de trabalho, inclusive para substitutos ou plantonistas por declaração de atividade profissional, DAP, reconhecida pelo CRF conforme legislação específica e assinada pelo diretor técnico, visível ao público e ao serviço de fiscalização. Parágrafo 5º. A CRT conterá um código de segurança, QR Code, que response, gerado a cada emissão, e será declarada nula quando houver qualquer alteração, devendo então ser recolhida pelo fiscal. Parágrafo 6º. A CRT perderá a validade quando houver: Inciso 1º. Alteração da assistência farmacêutica ou baixa de responsabilidade técnica de quaisquer dos farmacêuticos. Inciso 2º. Alteração dos dados cadastrais da empresa referentes ao seu objeto social, endereço ou alteração de horário de funcionamento. Artigo 5º. Fica instituída a fiscalização eletrônica móvel, FEM, a ser realizada pelos Conselhos Regionais de Farmácia, observada a legislação, as resoluções do CFF e as normas relacionadas à garantia da veracidade, tempestividade das informações, transparência, fidedignidade, confiabilidade e confidencialidade. Parágrafo único. A utilização de recursos eletrônicos deverá ser realizada através de sistema próprio ou prestador de serviço especializado, capaz de implantar a infraestrutura de chaves públicas do Brasil e CP Brasil. Artigo 6º. Para efeito desta resolução, define-se como: Inciso 1º. Termo de inspeção,
documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal, destinado à verificação do exercício das atividades farmacêuticas nos estabelecimentos, conforme descrito no capítulo 8º, sendo obrigatório seu preenchimento em todas as inspeções. Inciso 2º. Termo de intimação, documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal, destinado a determinar a adoção de providências imediatas ao profissional farmacêutico, referente às atividades farmacêuticas, conforme descrito no capítulo 8º. Inciso 3º. Auto de infração, documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal, destinado à imposição de penalidade aos estabelecimentos que não comprovem o previsto no artigo 24 da Lei Federal nº 3.820.960 conforme descrito no capítulo 8º. Inciso 4º. Certidão de regularidade técnica, CRT. Documento expedido pelo CRF, com valor probante de ausência de impedimento do profissional farmacêutico, para exercer a função de diretor técnico ou responsável técnico ou farmacêutico assistente técnico ou farmacêutico substituto, o exercício da responsabilidade técnica, respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou estabelecimento. Artigo 7º. O preenchimento do relatório de atividade fiscal, RAF, deve obedecer estritamente aos termos do anexo 3º da presente resolução. Artigo 8º. Fica instituída a carteira de identificação funcional, colete identidade funcional de farmacêutico fiscal. Parágrafo 1º. A identidade funcional de que trata o caput obedecerá ao modelo definido no capítulo 11. Parágrafo 2º. O colete de que trata o caput obedecerá ao modelo definido no anexo 12. E terá caráter facultativo. Artigo 9º. Os formulários e modelos previstos nos anexos 4 a 19 estão disponíveis no sítio eletrônico http://www.cff.org.br. Artigo 10. Ficam revogados o item 6.26 do artigo 6º, o parágrafo único do artigo 9º, todos da resolução, CFF número 357/2001, a resolução, CFF número 600/2014, bem como as demais disposições em contrário. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.